bem-vindo ao nosso canal Fala Tanato. Eu vou aproveitar a presença da psicóloga Gisele Barbosa para a gente fazer um bate-papo bem legal aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre as consequências psicológicas do contato diário com a morte. Será que nós, agentes funerários e tanatopraxistas, somos afetados por esse cotidiano com a morte? E será que isso traz algum efeito psicológico para nós ao longo do tempo? Isso quem vai responder para nós é a Gi. Gi, obrigada pela participação. Obrigada a você. Vamos lá. Gi, você pode explanar para nós quais são os efeitos desse contato diário com a morte dentro da nossa profissão? Olá a todos e todas. Vamos tentar aí responder um pouquinho dessa pergunta, porque ela é bem ampla. As pessoas infernizam e muito essa profissão. Puxa, trabalhar com morto. E é bastante complicado andar na corda bamba o profissional que está dentro dessa área. Porque, veja bem, você está ali para administrar, você está ali para trazer raciocínio, ou seja, organização diante de um caos. Essa é a mais pura verdade. Quando eu estou o tempo todo lidando com certas situações difíceis, situações de dor, né, de perda, de desespero, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que eu venha me adaptar com essas situações. Ou seja, eu posso de repente me ver diante de situações tão dolorosas, e aquilo para mim é super natural. Ou seja, morreu em terra. Mas a realidade é que nem sempre é isso. Qual é o risco? O risco é que nesse cotidiano, nessa rotina, onde esse profissional, o agente funerário, ele vai lidar com a dor do outro, ele se adapte tanto a isso que ele se torna uma pessoa desumana. E quando ele se torna desumano, o que isso significa? É perder o seu caráter humano. E então é um passo só para você se tornar até mesmo cruel. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas como você é fria, tem muita gente que me fala isso. Como você consegue trabalhar, né, com isso? Você é fria demais. Não, eu não acho que eu sou uma pessoa fria. Aliás, eu acho assim que na nossa profissão entra muita empatia. Me coloco no lugar daquele familiar, também procuro ali desempenhar o melhor trabalho possível. Sim, até porque se não fosse esse profissional para administrar esse momento tão doído, se não fosse esse profissional para estar ali fazendo certas coisas que aquele que perdeu, ele não tem condições de fazer. Sim. Ele não tem condições psicológicas. Então, assim, é o que eu disse, tem muito do lado bom nessa profissão, ela é muito linda e tem muitas facetas dessa profissão que vai encantar muitas pessoas que vão assistir esse canal. Ou seja, aquele exemplo daquela mãe que está desesperada, ela perdeu o seu único filho, mas a única coisa que o agente funerário ele está pensando, no caso, quando ele se desumaniza, qual a roupa que eu vou colocar nele? Está demorando, eu preciso da roupa, eu tenho horário. Exato. Então, olha e veja o quanto que isso é complexo, o quanto isso é delicado, que você vai equilibrar ali em uma linha muito tênue para que você faça o seu trabalho de forma racional e sem deixar de ser humano. Diante desses efeitos, como que você daria dicas assim para nós profissionais da área? Como tratar esses efeitos? Cultivar aquilo que vai nutrir em você, aquilo que realmente te leva a exercer essa profissão, ou seja, o amor pelo ser humano, o amor por aquele que perdeu alguém, o amor por aquele mesmo que está sendo enterrado, ou seja, cultivar isso. Como que eu cultivo? Vamos falar um pouquinho mais na prática.
A mãe está desesperada, ela perdeu o seu único filho e eu preciso da roupa, mas será que eu não consigo aguardar mais alguns minutos até que o seu desespero diminua? Sim. Cultivar isso. A mãe está desesperada e ela não consegue falar. Será que se eu buscar um copo de água para ela antes, se eu me dispor, talvez eu vou demorar alguns minutos a mais, mas isso vai fazer a diferença. Então, quando o profissional cultiva isso, ele está cultivando o seu lado humano. E quando eu faço isso, eu me faço bem, porque eu me preservo de me tornar algo que pode me levar a adoecer. Porque nós viemos para ser humanos, nós viemos para ter sensibilidade. E quando isso nos falta o equilíbrio. Cultivar sempre essa sensibilidade a partir das pequenas oportunidades e atitudes que forem surgindo no seu dia a dia. Às vezes não tem ninguém lá dentro do local onde você está preparando, né, aquele corpo, mas o respeito e o cultivo dessas pequenas atitudes vão te preservar. E eu acho que aí entra o que eu falei naquela hora, né? A empatia. Se colocar no lugar do outro, porque ali poderia ser seu filho, poderia ser sua mãe, ou poderia ser você ali, né? Uma outra situação, deitado naquela mesa, dependendo de um outro ser humano para te cuidar, para te limpar, para te trocar, não é? Exatamente. E isso vem de um outro assunto que eu acho que a gente pode depois falar em relação a isso, porque o profissional ele precisa, assim, de certa forma, ter um mecanismo de defesa, ou seja, um limite para que ele não venha se adoecer, porque se ele se colocar sempre no lugar do outro de uma forma tão empática que ele perca a noção de quem é ele, de quem é o cliente, ele também vai adoecer. Então, por isso que eu acredito que esse é um assunto bastante complexo, muito amplo, onde o profissional, o agente funerário, ele certamente, se ele buscar, ele vai conseguir um equilíbrio emocional invejável, porque eu acho que só quem consegue lidar de uma forma ideal com esse tipo de situação, de vivência, são pessoas realmente equilibradas emocionalmente. Sim. Empatia e humanização, eu acho que essas são as palavras, né, chave desse vídeo. Exatamente. Você vai ter que sempre estar medindo aquilo que é Seria fazer uma autoanálise? Uma autoanálise? Sim, para que você sempre esteja em equilíbrio. Nem a empatia demais ao ponto de perder a noção de quem é o cliente, quem é você, ou vice-versa. Interessante. Existe um limite, então, né? Porque, por exemplo, se não tiver um limite também para essa empatia, se eu for fazer um sepultamento, eu não posso de repente chegar lá e começar a chorar. Não. Por mais assim que de repente é uma situação muito difícil quando morre um bebê, uma criança. Você não está sendo paga para isso. Exatamente. Eu não posso também chegar ali e começar. Por muitas vezes a gente se emociona assim. Não vou mentir para você que por muitas vezes já escorreu uma lágrima e eu limpo e não, eu estou aqui representando a empresa, então eu preciso ser profissional. Então existe, né, um equilíbrio nisso, entre a empatia e a humanização. Sim, e outra coisa que eu acho importante dizer para vocês, se você é um agente funerário, você trabalha com isso, e você percebe que de repente nada te emociona mais, sabe? Nada te toca mais, faz tempo que você não vê uma lágrima, né, descer pelo teu rosto. Pare e pense um pouquinho, porque talvez alguma coisa está começando a ficar fora do eixo. É verdade, Gi. É isso, né, Gi? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu só gostaria de dizer o que eu vejo, o que eu observo da profissão do agente funerário, que ele cuida dos últimos passos, dos últimos movimentos daquele que viveu, né? Diante daqueles que essa pessoa ama, diante, né, da vida. Então vocês fazem esse movimento junto com aquele que já não tem mais possibilidade de fazer por si e que não tem condições de contar com aqueles que eles amam nesse momento para isso.
porque eles estão desajustados de certa forma, eles não têm condições, não têm recursos emocionais. Imagina se tivesse que uma mãe, não é, arrumar e trocar o seu próprio filho para enterrar. Talvez ela não ia conseguir, né, Gi? Certamente o nível de sofrimento seria muito maior. Então aquilo que, essa coragem, essa capacidade, esse dom que vocês têm, certamente ele vai atenuar, ele atenua muito do nosso sofrimento, da dor daqueles que perdem alguém que é importante para si. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aí no nosso canal, que a gente vai estar passando para a Gisele e ela, tenho certeza que vai ter muito prazer em responder para vocês. É isso aí. Obrigada, Gi. Obrigada a vocês por fazer parte desse trabalho de alguma maneira tão lindo, tão especial. É isso aí. Tchau, Beijo, pessoal. Os beats.